o seguinte: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A fé é assim, ela é humilde. Não adianta você se vangloriar: eu tenho a fé. Ou aquele pastor poderoso que tem o paletó abençoado, que ele passa o paletó assim, todo mundo cai. Para que cair? Está tão bom de pé. Jesus nos ensina a humildade. E a fé, ela é humilde. E o servo de Deus que tem a fé do Senhor, ele é humilde. Ele busca a humildade. No caso do pai desse menino lá da passagem, os irmãos depois leem em casa em Marcos capítulo 9. Ele falou assim: eu creio, sim Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. Eu tenho tão pouca fé, Senhor, ajuda-me para que eu possa salvar o meu filho. É isso, irmãos, não adianta nos vangloriarmos. Várias pessoas que se vangloriaram de ter uma fé monstruosa, grande, acabaram com os seus rostos no chão, porque Deus não dá graça ao soberbo. Deus quer humildade, e a fé, assim como o grão de mostarda, é alguma coisa humilde, simples. Senão Jesus teria comparado nós a uma semente de jatobá. Quem conhece? Ela é grande assim, grossa, né? Ou se não ao abacate, mas não. Ele comparou-nos, a nossa fé, a um grãozinho pequenininho, bem humilde, como deve ser o servo do Senhor. E finalmente, número 4, em relação à fé e ao grão de mostarda, ela cresce. A fé cresce. Amém. Amém. A fé cresce. Irmãos, vamos buscar mais fé no Senhor, mais fé nas promessas do Senhor. Vamos acreditar mais. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus, amados. Mas precisamos ter fé, precisamos ter confiança. E essa fé cresce. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, a palavra diz assim: outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Olha a fé cresce. Nós precisamos ter mais fé, nós precisamos acreditar mais, nós precisamos crer mais naquele que é o autor e consumador da fé. Ele deu um simples exemplo de um grão de mostarda tão pequenininho. Se nós tivermos algo parecido assim, como um grão de mostarda de fé, nós poderemos fazer grandes coisas. A palavra do Senhor ainda diz, lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos,
a ponto das aves do céu poderem aninhar a sua sombra. Esse é o reino de Deus. Muitas vezes nós falamos de Deus, falamos da palavra de Deus, mas parece que não dão muito crédito, parece que não existe muita resposta, mas aquele grãozinho do reino de Deus está dentro daquele coração. O nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Pode ser, amados, que aquela sementinha que você jogou há 20 anos atrás floresça e a pessoa conheça o reino de Deus. Por isso que sempre nós devemos ter em mente isso. Vamos falar de Jesus. As pessoas podem tirar sarro da gente, as pessoas podem nos ignorar, mas a palavra de Deus não volta para ele vazia. E ainda mais, o grão de semente que você semeou, um dia vai brotar. Pode ter certeza disso. Da mesma forma que a fé é algo que se deve crescer em nós a cada dia. Nós precisamos disso. A semente cresce para baixo, as raízes, e para cima galhos e folhas. Crescer é um processo doloroso e demorado. Nós sabemos disso. Tem adolescentes que sentem a dor do crescimento. O irmão já ouviu falar disso? Quando está com 13, 14, 15, eles sentem dor do crescimento. Por quê? Crescer é doloroso. Para nós crescermos na fé, nós precisamos passar por muitas coisas, por muitas tribulações. Porque não é fácil. É quase que um parto. Nós temos que deixar a nossa vontade para que a vontade do Senhor tome conta de nós. Somente assim nós podemos crescer. Bem, a pergunta no início, o título da mensagem era: como vai a sua fé? Como vai? Será que nós temos fé? Jesus, ele olha com os olhos da fé. Ele não vê aquela pessoa que parece, mas ele vê aquela pessoa que realmente tem, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Amados, essa mensagem de hoje é especial para nós. É especial para nós termos mais fé no Senhor, para nós termos mais fé nas coisas de Deus. Ter fé não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque não depende muito da gente. Nós precisamos ser humildes e pedir a fé ao Senhor, mas nós precisamos que a nossa fé cresça. Vamos declarar, irmãos, que nós cremos. Vamos fazer propósitos, não aqueles propósitos miraculosos que nós vemos aí em determinados pontos de pregações, de pessoas que trazem a mensagem, declarando alguma coisa como se Deus tivesse a obrigação. Deus não tem obrigação nenhuma, é nós que temos obrigação para com Ele. Mas vamos fazer propósitos. Vamos fazer propósitos de trazer mais uma pessoa para Jesus. Vamos fazer propósito de levarmos a palavra de Deus a pelo menos uma pessoa durante a semana. Propósitos. Vamos colocar propósitos de fé na nossa vida. Vamos exercitar a fé que tem dentro de nós, porque a fé cresce e ela pode crescer dentro de nós. Vamos nos dispor a viver pela fé. Em Romanos capítulo 14, versículo 22, diz assim: pois tudo o que não provém da fé é pecado. Nós vamos precisar da fé. Nós precisamos da fé. Agora, depende de nós. Quando nós sairmos aqui das portas, cruzarmos as portas desse templo, chegarmos nas nossas casas, e junto com o nosso travesseiro, vamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta os nossos propósitos. Aumenta, Senhor, a fé que tem dentro de nós, para que nós possamos glorificar o Seu nome. E principalmente,
levar o reino de Deus a todas as pessoas. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos ao Senhor, porque tu és vivo, tu és verdadeiro. Senhor, obrigado porque tu nos salvastes. Obrigado, Senhor, porque nos pusestes à luz. Nós te pedimos neste momento, aumenta a nossa fé, Senhor, que possamos, Jesus, viver realmente de fé, que possamos, Jesus, ser repletos de fé, como um grãozinho de mostarda. Abençoa seus filhos, Pai, no retorno aos seus lares. Abençoa a cada vida, a cada lar aqui representado. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.